Boa tarde e bem-vindos a mais um Pratalk. Meu nome é Melanie, sou aqui do marketing da Prominente e hoje nós vamos falar sobre a redução de custos no tratamento de efluentes. A gente está ao vivo, então se tiver qualquer problema de conexão, aguarde um pouquinho aí na sala que a gente tem uma equipe que vai nos ajudar. Então qualquer problema de imagem e som é só comentar no chat que vocês estão vendo aí do ladinho que a gente vai solucionar o problema. Hoje eu recebo o Alan, que é da unidade de negócio 3, que fala sobre medição e controle, mas a gente também tem a unidade de negócio 1, que fala sobre bombas dosadoras de baixa pressão, a unidade de negócio 2, que fala sobre bomba dosadora de alta pressão, e a unidade de negócio 4, que fala sobre tratamento e desinfecção de água. Primeiramente, muito bem-vindo, Alan, obrigada pela participação. Vamos começar então falando um pouquinho mais sobre você, o que você faz. Bem, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Eu trabalho na Prominente há 10 anos, atuo na área de gerência de produto, desses produtos relacionados à análise da qualidade da água, do efluente, que são os controladores, os sensores. Minha formação superior é na área ambiental, mas também possuo bastante experiência na parte de instrumentação analítica e é um prazer estar aqui com você. Muito legal, então. Gente, só para falar, eu tô com um tablet aqui, então vou separar algumas perguntas durante a apresentação. Podem fazer perguntas que a gente também tem uma equipe para responder e as mais pertinentes ao assunto eu vou trazer aqui para o Alan responder, tá? Alan, então a gente, assim, muito se fala sobre tratamento de água, sobre água, mas explica pra gente o que seria um tratamento de efluente. Tá, boa pergunta para nós dar o start aqui, né? Primeiro, o efluente, né? O que é o efluente? O efluente é todo esse resíduo líquido que nós geramos, né? Então, na nossa casa, mesmo quando você acorda e abre a torneira ali para escovar os dentes logo pela manhã, aquela água que está ali saindo e indo embora, aquilo é um resíduo líquido que nós chamamos de efluente. Então, dentro de uma residência não tem só o efluente desse ponto, né? Mas temos de outros pontos até pontos assim com maior consumo de geração de efluente, como é o caso do vaso sanitário. O vaso sanitário ele é responsável por 41% do resíduo de efluente gerado. Então se gera muito efluente. Esse efluente que nós estamos falando dentro de uma residência é classificado como efluente doméstico, né? E aí nós temos nas indústrias, aquelas que utilizam água em seus processos de fabricação, uma outra resíduo líquido que é o efluente industrial. Temos também a água da chuva, que também é considerado um efluente, claro, com características menos complicadas, mas é considerado um efluente pluvial, né? Então nós temos esses resíduos líquidos que, uma vez a água limpa, tratada, utilizada, ela se torna em um efluente, né? Tá, legal. E quando a gente fala de tratamento de efluente, como que funciona então essa parte do tratamento? Quais são as etapas? Tá, legal. Eu trouxe aqui na apresentação um slide que mostra a sequência dessas etapas, tá? O primeiro momento num tratamento de efluente é o pré-tratamento, ou seja, quando o efluente está entrando dentro de uma estação de esgoto, né, que a gente chama de ETE, Estação de Tratamento de Efluente, né? A gente tem uma barreira ali para tudo aquilo que é sólido. Essa barreira é um gradeamento, então tudo que é sólido fica retido ali. Por exemplo, garrafas PET, latas de consumíveis, de produtos de alimentação, né? Até às vezes sofá, gente, um pedaço, né? de carro, vai de tudo ali. Então é feito nesse primeiro gradeamento, né? Essa barreira. Depois essa parte que passa pelo esse gradeamento, vai para um tanque de areia e então vai para um decantador. Você tem dois decantadores, que o decantador é quando aquela parte sólida, aquele sólido de suspensão, ele decanta, ele desce para o fundo do tanque e aí a parte mais limpa fica em cima e aí ela vai então para o aerador. No aerador, Melanie, é quando você tem toda aquela carga orgânica do efluente, que são material orgânico, eles vão para o aerador sofrerem ali uma decomposição. Então você tem micro-organismos, você tem bactérias ali nos aeradores que fazem a decomposição da matéria orgânica. Alimentos. Exato, né? Então é resto de alimentos, número 1, número 2, eles fazem esse trabalho de fazer a decomposição da matéria orgânica, que é muito importante ali no tratamento de efluente, né? Depois, então,
O efluente segue para um segundo decantador, que é o decantador secundário, que nós chamamos, onde mais uma vez a parte sólida desce e a parte mais limpa fica em cima, e aí vai então para a parte final, que seria um tratamento de desinfecção, por exemplo, uma dosagem de cloro nesse efluente, para ele poder ser reutilizado, né, que é muito bom fazer isso, ou então poder ser devolvido para o meio ambiente em condições favoráveis ao meio ambiente, né, contribuindo com o meio ambiente. Então ali fecha-se um ciclo do saneamento. Você retira a água do meio ambiente, trata, utiliza, mas devolve ela de uma maneira também tratada, sustentável, consciente, né? Legal, o bacana é que você falou sobre reutilização, o que traz então a gente mais para o tema, né, que é sobre redução de custos. Certo. Hoje a gente está numa pandemia, numa quarentena, então muito se fala de redução de custos em processos ou dentro da empresa, de algumas áreas, né? Como que a gente pode fazer a redução de custos dentro do tratamento de efluentes? Bem, esse assunto está bem pertinente mesmo, é esse momento que nós estamos vivendo hoje, esse momento assim, podemos falar, um momento pandêmico, né? Sim. Então, se antigamente se falava que redução de custo era uma coisa possível, era uma opção, nesse momento é uma questão de sobrevivência. Então, é necessário reduzir para continuar existindo, né? Então, você tem, por exemplo, Descartes, que é um filósofo que dizia assim, penso, logo existo. Então, hoje reduzo, por isso que eu existo, né? Reduzo os meus custos, por isso que eu estou conseguindo existir no mercado, né? E a gente tem N vantagens em relação à redução de custo. Primeira coisa que eu gosto de falar é que a redução de custo está relacionada ao meio ambiente. Então, quando eu reduzo, porque às vezes eu estou reduzindo o meu desperdício, quando eu reduzo isso, eu estou de uma maneira direta, não indiretamente, mas diretamente colaborando com o meio ambiente, porque eu estou consumindo de maneira sustentável, de maneira consciente. Então, reduzir significa abraçar a Mãe Terra, né? Tá ligado com as questões ambientais, colaborar para o meio ambiente, né? Depois também, que é uma questão econômica, quando você reduz, você aumenta a sua lucratividade, você consegue ter melhores margens, você consegue ter um produto mais competitivo no mercado. Então, reduzir é muito importante, tá? E aí, quando se fala em reduzir, aí a gente estava um pouco abrangente, agora vamos ser um pouco mais específico, que é o tema aqui que você me convidou para esse encontro. Quando a gente fala em reduzir no tratamento de esgoto, é algo interessante, porque quando você entra em uma planta, em uma empresa, o tratamento de esgoto normalmente, fisicamente, geograficamente, ele fica em um lugar afastado, distante, e às vezes fica também distante dos olhos de um controle, de um administrador, de um empresário, porque ele pensa assim, eu vou reduzir custo aqui na minha produção, e esquece que a parte do tratamento de efluente dele também tem um consumo alto de custos e que é possível reduzir lá, tá? Certo. Então, o que nós podemos fazer para reduzir custos? A primeira coisa que você precisa ter em mente para você reduzir custo, e aí se aplica ao tratamento de efluente, mas se aplica assim sendo algo mais tangente, mais para o chão dos nossos pés, reduzir custo, você precisa de uma meta. Quanto de custo você precisa reduzir? Isso vale para seu orçamento doméstico. O quanto eu quero reduzir, o quanto é possível reduzir, eu preciso estabelecer uma meta. E aí, quando se fala em estabelecer meta, é importante que essa meta seja uma meta alcançável, que essa meta me desafie, mas também permite que eu alcance, porque se for uma meta inatingível, o que nós vamos ter é frustração, decepção, mas se é uma meta que me desafia, quando eu sou desafiado eu cresço, e quando eu atinjo essa meta eu tenho satisfação emocional, tenho um prazer em ter conquistado essa meta. Então é importante estabelecer essa meta, tá? E aí, uma vez estabelecida essa meta, seja, por exemplo, olha, eu quero reduzir na minha estação de tratamento de esgoto 6%, ou eu quero reduzir 12%. Uma vez estabelecida essa meta, vamos agora criar um plano de ação para alcançá-la, né? Certo. E aí, o primeiro plano de ação para alcançar essa meta que vem assim na minha mente é: quem são seus fornecedores? Há quanto tempo você não senta com eles, né? Sim. Chame esses fornecedores, revise a lista de fornecedores que você tem. Será que algum produto que você compra uma vez por mês
mas tem comprado uma frequência mensal, você não consegue negociar um contrato anual para dar mais recursos para esse fornecedor, entregar para você esse produto com melhor preço, ou às vezes melhorar o custo que você gasta com o frete desse produto. Até para você pedir um desconto também. Chorar aquele descontinho, né? Revisa essa lista de desconto. Então, a meta, a revisão dos fornecedores e indo para uma parte mais técnica, que é o seguinte, Melanie, esse processo que você tem, esses equipamentos que você tem na sua estação de tratamento de esgoto, o quanto eles estão defasados em relação às tecnologias que você tem hoje, tá? Porque às vezes em um determinado processo lá na estação do tratamento de esgoto, você tem um operador que prepara o produto químico, ele mesmo dilui, ele, por exemplo, no caso do polímero, ele mesmo coloca ali para agitar de uma maneira muito arcaica, e aí ele poderia ganhar tempo, ganhar redução de químicos, utilizando, por exemplo, um preparador de polímero, que é um outro equipamento que a Prominente também possui. Então é necessário olhar para o processo e ver como ele é feito e pensar como que ele poderia ser feito. Porque o que dizem é o seguinte, que todo processo que é exatamente igual há mais de 3 anos, ele é passível de uma atualização, ele precisa melhorar. Tá? Então a tecnologia é algo que está sempre criando, está sempre se atualizando. Sim. E nós precisamos carregar ela para o nosso dia a dia. Tá? Sim, até porque o que era novo no passado, né, hoje já não é mais, né? A tecnologia avança muito rápido. Exatamente. Então temos que pensar dessa maneira, sabe? Eu gosto muito de uma frase de um pensador americano que morreu em 2016, que é o Alvin Toffler, que ele diz o seguinte, que o cara que vai ser o analfabeto do século XXI não é o cara que não vai saber ler e não vai saber escrever, mas é o cara que não consegue desaprender para aprender novamente. Então, às vezes, uma parte do processo que é feita da mesma maneira a vida toda, sabe? Meu avô trabalhou aqui, fazia assim. Meu pai trabalhou, fazia assim. Eu trabalho, eu faço assim. Eu cheguei aqui nessa estação, já se fazia assim. É isso que muitas vezes a gente encontra o discurso, né? Então, sempre foi assim, é dessa maneira que tem que ser feito, essa é a melhor forma de fazer. Não, nós temos que estar abertos para desaprender o que aprendemos no passado, para aprender a fazer de uma forma diferente. Sim. E essa forma diferente a gente consegue realizar quando nós pensamos em novas tecnologias, tá? Então olhar para o processo e ver o que pode ser feito diferente, tá? Uma outra maneira também é enxergar nesse olhar para o processo quais são ali as etapas, os equipamentos que são potenciais consumidores de energia, potenciais consumidores de água, tá? E ter isso bem mapeado e olhar para esses instrumentos, para essas etapas com uma interrogação. Como eu posso melhorar isso? Como eu posso reduzir esse custo? Tá? E por fim, a gente tem que pensar o seguinte, eu já estou investindo muito em ter uma estação de tratamento de esgoto dentro da minha empresa e estou tratando o esgoto, mas estou devolvendo esse esgoto 100% tratado para a rede de esgoto da cidade. Tá. Será que eu não posso investir um pouco mais nesse efluente tratado e reutilizar ele, né? E aí a gente começa a pensar no reuso. O reuso ele traz uma economia, tá? Então o que você precisa para reutilizar esse efluente? Às vezes você precisa de uma tecnologia de oxidação avançada, como o ozônio, como o dióxido de cloro, como uma lâmpada UV, que são tecnologias que estão ao alcance de serem adquiridas, não com valores assim exorbitantes, mas com valores plausíveis, que é possível adquirir essas tecnologias para reaproveitar esse efluente tratado. Perfeito. Que aí se torna, por exemplo, uma água cinza, que é uma classificação que você pode usar para a limpeza de um pátio, para cuidar de um jardim. Então é importante pensar também no reuso. Sim, o meio ambiente agradece também, né? E quando a gente fala sobre essas tecnologias, Alan, qual que vem à mente aí, qual que se destaca para justamente fazer essa redução dentro do tratamento redução de custos dentro do tratamento de efluentes? Sim, ótima pergunta. Vamos falar então qual tecnologia se destaca que nós poderíamos agregar no tratamento de efluente. Eu vou voltar aqui no processo. Nesse processo a gente tem lá o tanque de aeração que eu te falei, que é onde a matéria orgânica sofre uma decomposição, e lá nesse tanque de aeração
nós temos bastante energia sendo gasta para adicionar o oxigênio lá dentro, porque o efluente é um líquido pesado, então para você adicionar oxigênio lá dentro você gasta muita energia, tá? Você tem duas maneiras de adicionar oxigênio no tanque de aeração. Ou você tem os aeradores, que são aqueles motores que ficam boiando em cima do meio líquido ali, agitando a água, colocando oxigênio. Ou você tem os difusores de ar, que são ar comprimido que vem de compressores e entra por bolhas embaixo do tanque. Você tem essas duas maneiras. Tá. Se você escolher adicionar o oxigênio no seu tanque de aeração pelos aeradores, você vai fazer opção por um oxigênio que custa caro, energeticamente falando, né? Custa caro, ele gasta muita energia para fazer isso. Aí você fala, ok, ela não quero esse meio, então para adicionar oxigênio eu vou investir num difusor de ar. Então você fez opção também por uma tecnologia, por um equipamento que também custa caro a energia, né? Os compressores consomem muita energia também. Poxa, então como que eu reduzo a energia? A maneira de você reduzir a energia nesse processo da aeração é o seguinte, Melanie, você fazer com que esses equipamentos que estão adicionando oxigênio no seu efluente, eles não funcionem de maneira interrupta, porque hoje, em muitos casos, na maioria das aplicações, eles estão trabalhando continuamente, sem ter pausas, sem ficar em stand-by, por exemplo. Eles estão trabalhando de maneira full time, assim, 24 horas por dia. Sem necessidade. Sem necessidade. E aí o que eu faço então para eu dar descanso para eles? E quando eu dou descanso para eles, eu economizo no meu bolso no que diz respeito à energia. O que eu faço? Você monitora o oxigênio dissolvido que está dentro do tanque de aeração, e aí uma vez monitorando, é sabido o valor disso, desse oxigênio, e aí você avalia. Esse oxigênio que eu tenho dentro do tanque agora, eu preciso ter esses aeradores ligados na potência máxima, ou eu posso diminuir a frequência dele? Eu posso reduzir, então eu reduzo, né? Eu aqui me colocando no lugar da tecnologia, né? O controlador, o sensor faz isso para você. Ele avalia o processo e fala, agora eu preciso de bastante oxigênio dissolvido, então eu vou mandar a informação para produzir bastante oxigênio. Mas ele também vai avaliar num determinado momento do dia e vai falar assim, não preciso de muito porque já tenho o desejado aqui. Então ele vai e desliga esses equipamentos. E aí é identificado que quando eu deixo esses equipamentos, deixo eles de produzir de maneira interrupta e consigo produzir oxigênio só quando eu preciso, eu consigo gerar economia, às vezes 30% de economia de energia nesses equipamentos. Nossa, é uma baita de uma economia, comprovado isso, né? sabe? Interessante. Até comparando com a rotina que a gente tem no dia a dia, a gente pensa a gente sai de uma sala ou do nosso quarto e deixa a luz acesa, né? A mesma coisa. Não tem ninguém lá utilizando, mas a gente deixa acesa, ou seja, a gente está gastando uma energia absurda, né? E assim, a gente está falando muito sobre economia de energia, mas existe alguma outra forma de economizar? Você falou também de uma porcentagem aí de redução de custos. Existe alguma coisa que comprove isso? Sim, boa pergunta. Essa redução de custo, por exemplo, tem uma norma, que é uma EPA, né, que é um órgão de proteção ambiental muito reconhecido nos Estados Unidos, que diz o seguinte, que a economia de energia alcançada pela aeração automática no controle de oxigênio dissolvido é de 25%, 40%, mas pode chegar, Melanie, até 50%, tá? Então, o que ele está dizendo? Que quando você vai no seu tanque de aeração e automatiza ele, trazendo novas tecnologias para ele, como é o caso do sensor de oxigênio dissolvido, você consegue economizar energia. Não só energia, outras coisas também. Nossa, impressionante. E o que seriam essas outras coisas? Por exemplo, a gente tem, mais importante, o consumo de energia, talvez poderia falar assim que é o mais importante, mas a gente tem, por exemplo, também economia no custo de bactérias. Porque existem as bactérias orgânicas, o próprio efluente, naturalmente, né, a natureza, ela dá conta de cuidar de todo o estrago que o homem faz. Então, a própria natureza consegue produzir bactérias que fazem a decomposição da matéria orgânica.
Sim. Mas às vezes a característica do efluente do cliente ou a velocidade que o cliente precisa que isso aconteça, ele precisa buscar no mercado bactérias, ele compra bactérias biológicas, bactérias produzidas em laboratório, tá? Nossa, E aí ele adiciona essas bactérias no tanque, então são bactérias caras. E quando eu mantenho o meu oxigênio ideal no tanque, eu faço com que essas bactérias fiquem vivas por um período maior de tempo. É uma Entendeu? pergunta, né? Então, assim, a gente sabe que todo ser vivo precisa de oxigênio. Sim. Mas é só a falta de oxigênio que inativa, vamos dizer assim, essas bactérias? Não, às vezes, por exemplo, algum derramamento lá dentro da indústria de algum meio oxidante, Como cloro, né? como cloro, por exemplo, Tá. pode fazer com que as bactérias também se tornem inativas. Vias de regra, você precisa do oxigênio bem adequado para o tratamento e também está preocupado se vem nesse efluente algum agente oxidante, né? Então tem que tomar essas precauções. E como é que a gente consegue fazer essa Do mesmo precaução? jeito que existe um sensor que analisa o oxigênio dissolvido dentro do tanque de aeração, existe um outro sensor, um outro modelo chamado ORP ou Redox, que você instala ele no pré-tratamento e aí você consegue monitorar o potencial de oxidação que esse efluente está entrando na sua estação. E aí, se ele identificar que existe um potencial de oxidação, ele te informa isso e toma uma ação para corrigir isso, né? Que é muito importante. Aí, Perfeito. isso é a economia da questão das bactérias. Uma outra economia, se eu volto aqui o processo, aqui, Melanie, nós estamos falando de toda a parte do efluente, da parte líquida, mas existe uma parte sólida. Cada um desses tanques aí que a gente chama de decantador, tanto primário como secundário, ele sedimenta o lodo e esse lodo também precisa ser tratado. E o que é comprovado também é que quando no tanque de aeração você automatiza ele, você está mesmo colocando o oxigênio ideal lá, você tem uma sedimentação melhor do lodo. Esse lodo, futuramente, ele é enviado para um aterro sanitário. Tem custo de transporte, você paga mais se ele tem mais líquido, porque ele pesa mais. Então é importante você ter uma sedimentação correta do lodo, tá? Para isso, uma dosagem ideal de polímero é importante para isso, mas também a oxigenação. Se você consegue uma sedimentação do lodo melhor, você automaticamente paga menos para gerar esse resíduo. Tá? E aí é mais economia. Por último, uma outra economia que eu acho que é bem interessante nós falarmos dela é sobre a manutenção. Tá? Aí você já deve imaginar por quê. Porque eu estava dizendo para você que a condição, antes de nós agregarmos essa tecnologia, a condição do processo era o quê? Os aeradores, os sopradores ligados interruptamente, 24 horas. 7 dias por semana. E aí, né? Quebra com mais frequência. Com mais frequência. Tem que fazer a manutenção, a revisão, né? Exatamente. Então é aquele caso, por exemplo, assim, você tem um carro que você usa para vir para o trabalho, mas uma outra pessoa tem o mesmo carro que o seu, o mesmo ano que o seu, mas usa para trabalhar em algum aplicativo de transporte. E ele roda 300 km diariamente, então esse carro vai quebrar mais vezes, né, com uma frequência maior. Entendi. E quando você fala em manutenção desses equipamentos que colocam oxigênio na água, é complicado. Porque, por exemplo, você tem um aerador, ele está lá no meio do esgoto, você tem que tirar ele, fazer toda a limpeza dele antes, a desinfecção dele para você poder mexer nele, porque ele está sujo com um efluente, com esgoto que tem um alto nível de contaminação, né? Sim, então você tem que limpar. Desagradável também. Desagradável. Nenhum operador que eu conheço gosta de fazer isso. E aí você vai lá, identifica, precisa trocar um rolamento, precisa fazer o rolamento de novo do motor, precisa trocar um carvão, precisa trocar alguma coisa, precisa fazer uma manutenção. Aí você tem o custo. Quando eu tiro esses equipamentos, eu parei a minha estação, teoricamente. Né? Em alguns casos, muitos casos, eu acabo não produzindo o tratamento naquele momento que eu tirei os equipamentos. Então eu tenho a minha ETE parada naquele instante. Né? Que é desperdício de dinheiro porque está parada. Sim. Aí eu tenho o custo dessa pessoa que está fazendo a manutenção. Depois eu tenho o custo das peças. Tá? Então mesmo que não seja os aeradores, seja os compressores, é um pouco mais simples de consertar, mas você tem um desgaste, por exemplo, de uma peça no compressor que é o virabrequinho, que é uma peça que custa cara, que é difícil de trocar. Então é interessante eu poder, se eu posso, fazer com que a minha frequência de manutenção se estenda, se alargue, é importante isso, porque eu vou gerar economia no que eu gasto de peças, no que eu gasto de tempo para fazer toda essa manutenção. Tá? Entendi. Então a gente poderia resumir essa parte
Quando eu levo um sensor de oxigênio dissolvido para dentro do meu tanque de aeração e automatizo a injeção de oxigênio no tanque, eu economizo energia, como nós falamos, eu economizo com as minhas bactérias, porque eu dou melhor vida útil para elas, e eu economizo no lodo que eu sedimento, e eu economizo também na manutenção. Qual dessas é a economia mais importante? É difícil dizer, né? É como você perguntar para um piloto qual asa da sua aeronave é mais importante para ele. Ambos são importantes, sim, né? Todas. Mas é muito interessante que com um simples sensor instalado lá no processo, eu consigo fazer tudo isso. É legal que a gente consegue ver que a gente consegue economizar de todos os lados, né? Então, Sim. Isso é muito importante. Então, vou aproveitar e perguntar, você tem algum exemplo desse sensor em um processo? Tenho sim. Deixa eu te mostrar uma imagem que eu trouxe aqui. Aqui você tem um sensor que está inserido lá num tratamento de efluente. Nessa imagem é um tratamento de efluente numa empresa que fabrica produtos de limpeza, tá? Como detergentes e outros. Tá? Lá nessa empresa, nesse case, o cliente controlava o residual em como 5 miligramas por litro de oxigênio. Mas o técnico que cuida da planta, ele sabia que a planta ia produzir melhor com 1,5 miligramas por litro de oxigênio. Então ele fez essa redução. Quando ele faz essa redução, ele economizou tudo isso que nós falamos, energia e tudo mais. Tá? O sensor ele fica lá imerso dentro desse tanque com esse esgoto, mesmo sendo agressivo, ele fica lá trabalhando e fazendo a leitura. Tá, e a gente comentou, né, que o efluente, tem muita sujeira, Sim. né, então às vezes pode, eu não sei como é que funciona com esse sensor, essa sujeira atrapalha alguma coisa? Atrapalha, tende a atrapalhar, dependendo das características, tá? Então é opcional nós às vezes adicionar uma sonda de imersão que faz essa limpeza automática do sensor, tá? Eu trouxe um vídeo aqui que você vai poder ver como que essa sonda é um acessório muito simples em que você coloca o sensor nela e aí você mergulha depois essa sonda no tanque de aeração e aí quando tem alguma incrustação ele injeta uma água ali onde o sensor tende a sujar para fazer essa limpeza. Uma água ou até mesmo um ar comprimido ali para fazer essa limpeza. E aí você pega essa limpeza e faz de uma maneira automatizada. É um sistema autolimpante, tá? Nossa, então ajuda muito o colaborador que precisa fazer alguma limpeza, né? Sim. Explica pra gente então, eu vi que tem um sensor aqui, né? Explica pra gente como é que ele funciona. Tá, o sensor ele funciona por um princípio de medição que nós chamamos de princípio óptico, que é o que tem de tecnologia mais avançada para esse tipo de medição. Ele é um sensor que disponibiliza uma saída de 4 a 20. Isso facilita o cliente que ele pode ligar direto no PLC dele, ou ele pode ligar em um controlador, tá? E ele funciona numa faixa de medição que é de 0 a 20 miligramas por litro. Isso daí é suficiente para medição de oxigênio numa estação de tratamento de efluente ou até numa outra aplicação, como piscicultura, alguma coisa assim. E é um sensor muito prático e muito simples de ser usado, com uma baixa manutenção e bem interessante para trazer essa nova tecnologia para o processo, sabe? Legal. Eu tô vendo que tem algumas perguntas aqui no chat, né? Então eu acho que eu vou trazer algumas aqui para você, tá? Primeiramente a gente agradece a participação de todo mundo, continua mandando suas perguntas que a equipe está ajudando, mas a gente vai separar algumas aqui também. O Rogério Rodrigues, ele fala o seguinte, essa medição de oxigênio, a gente consegue ver via internet também ou só display? Tá, é uma boa pergunta. Nesse próximo slide aqui mostra a solução de uma maneira integral, né? Tudo que compõe ela, tá? Você tem um sensor, você tem um controlador, inclusive tem um aqui, e o controlador ele disponibiliza no display, como ele falou, mas aí você queria saber, por exemplo, se é possível colocar na internet. Existe um outro dispositivo, que a gente tem a imagem dele ali, que é um gateway que é a gente chama ele aqui na Prominente de Duconex. Que esse gateway vai fazer? Você vai disponibilizar para ele um Wi-Fi ali na sua planta, ele vai pegar todas essas medições e vai colocar numa nuvem, né? Essa nuvem é promovida por um servidor da Prominente, então a Prominente vai dispor para você um login, uma senha, você entra nesse portal, faz esse login e aí você acessa um portal em que você vai conseguir ver a medição do oxigênio dissolvido em tempo real.
Nossa. E se você precisa daquela medição de ORP que eu falei, para evitar o oxidante, você também adiciona e você vai ver ela também em tempo real. E você tem uma função que é de data log, acho que tudo isso a gente explicou eu até ia comentar. num outro webinar, né? O primeiro ProTalk que a gente fez, o primeiro webinar, a gente falou sobre Indústria 4.0 e assim, a gente falou sobre todas as funções desse do Connex. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser saber um pouquinho mais, acesse o nosso canal no YouTube, Prominente Brasil, que lá você encontra todas as informações. Ok. Vamos para a próxima pergunta, então. Uma pergunta interessante. O Luiz Nascimento, ele comenta que ele tem um tanque muito grande. Um só sensor daria conta? Às vezes não, tá? Porque que acontece? O tanque, às vezes, tem algumas zonas que a gente chama de zonas mortas, que a gente tem que ficar atento a essas zonas. Essas zonas precisam ser cobertas por uma medição, tá? Então, eu já fiz muitos projetos com um só sensor, mas eu já tenho um tanque, por exemplo, do tamanho de um campo de futebol, que não é possível fazer só com um. Às vezes é necessário 4. Como que faz para saber isso? Tem que entrar em contato com a gente depois para a gente saber melhor do seu caso, né? Porque só a informação é muito grande, é uma informação muito vaga também. Então é preciso entender melhor para a gente poder especificar se é necessário 1, 2 ou 3, entenderam? O interessante é, um equipamento como esse que tem aqui, esse controlador, ele pode monitorar 2 pontos de medição. Então, se for só 2 pontos, você só precisa de 2 sensores e um controlador só, não precisa de mais outro controlador, tá? Legal, eu tô vendo que tá tendo muitas perguntas aqui, então acho que já é legal a gente entrar nas perguntas e respostas, né? Vamos continuar então. O Eduardo Costa, ele pergunta, o sinal que controla os aeradores, ele sai direto do controlador? Eduardo, os sinais saem sim direto do controlador, mas às vezes esses sinais precisam ser melhor trabalhados. O que eu falo a respeito disso? Por exemplo, o sinal que você quer mandar para um aerador, né? O aerador ele tem um alto consumo de energia, como nós falamos, e às vezes eu preciso dissipar essa energia numa chave contatora. Então você precisa no meio do caminho colocar uma chave contatora, que não é algo incomum, tá? É algo, um dispositivo, um equipamento, um produto que faz parte ali da rotina de quem é da área de elétrica. Ou às vezes você precisa fazer com que esse aerador trabalhe de uma forma proporcional, então você precisa de um inversor de frequência nesse motor para o meu equipamento enviar 4 a 20 mA para o seu e variar essa frequência e variando assim a produção de oxigênio para você poder economizar energia, tá? Legal. O Jonathan Silveira, ele fala o seguinte, às vezes em meu tanque de aeração eu preciso atuar na comporta elevando o nível do tanque. Esse equipamento, ele faz isso? Tá, Jonas, eu já vi essa realidade. Às vezes o seu processo, mesmo você adicionando todo o potencial que você tem de oxigênio para adicionar ali, ainda assim você não consegue melhorar o valor de oxigênio dissolvido e aí precisa uma ação assim de levantar a comporta e de melhorar o volume desse tanque para melhorar o oxigênio consequentemente, tá? O equipamento pode fazer isso sim, é claro que ele não faz isso sozinho, ele vai ter que estar integrado junto ao seu sistema de automação para que isso seja feito. Bacana, a gente tem outra pergunta aqui, bem interessante, do Marco Vidal. Em tanque de aeração que está formando espuma, interfere isso no sensor? Tá, a espuma interfere, mas aí o que é necessário fazer? É necessário também não só adquirir esse equipamento, um equipamento bom no mercado, mas adquirir de quem também domina a aplicação, tá? Porque é necessário saber aplicar bem o sensor. Num caso como esse, Melanie, o que a gente faz? A gente instala esse sensor abaixo da espessura da espuma, tá? Então se usa uma sonda de imersão em que você mergulha ela em uma profundidade maior do que a espuma para evitar essa interferência, tá? Perfeito. A Juliana Mota pergunta o que você indica para uma ETE, né, uma estação de tratamento de efluente que está tendo muita inatividade de bactérias, mesmo com um oxigênio dissolvido bom. Juliana Mota. Então tá, Juliana, se você está segura de que a vida útil das suas bactérias não está sendo comprometida por causa do oxigênio, você está bem tranquilo em relação a isso, você tem ciência de que o seu oxigênio está dando conta do recado, vamos falar assim. Então, o que mais poderia estar acontecendo? Pode ser que você tenha bactérias que não sejam as ideais para o seu tipo de efluente. Aí você tem que trabalhar isso com um consultor de venda de bactérias para entender melhor sobre isso e adquirir bactérias melhores, tá? Ou então você pode ver, como nós até falamos aqui, né, Melanie, uma pergunta que você mesmo fez,
no decorrer da webinar. Às vezes você está tendo algum derramamento lá dentro do seu processo de produção de algum oxidante como o cloro, e aí ele está deixando as bactérias inativas. Se for isso, você precisa monitorar a chegada do seu efluente com um sensor de redox, que é um sensor que a Prominente também possui. Isso, tentar identificar qual que é o problema, né? Exatamente. O Antônio Lopes pergunta se você tem medição de pH para tratamento de efluente. Ah, sim, Antônio Lopes, a Prominente tem sim sensores de pH pro tratamento de efluente. E aí cabe um parênteses, porque os sensores de pH para um tratamento de efluente tem que ser diferenciado em relação a um sensor de pH para um tratamento de água, né? O efluente é bem mais agressivo. Então nós temos, tá? Então nós temos o sensor de pH, nós temos sensores de redox, nós temos o sensor de oxigênio dissolvido. Se você vai reutilizar a sua água, o seu efluente tratado, às vezes você pode precisar de um turbidímetro, que é um equipamento que nós temos também. Você certamente precisa fazer uma cloração no efluente tratado. Nós temos também um sensor para medição de cloro. Então a Prominente tem diversas soluções. Aí você precisa analisar os sólidos totais dissolvidos do seu efluente. Nós também temos esse sensor. Então a gente tem várias soluções aí para o seu tratamento de efluente, tá? Gente, eu tô vendo que tem muitas perguntas aqui, a nossa equipe está respondendo, então permaneçam na sala que a sua pergunta vai ser respondida, mas a gente vai encerrar agora esse momento de perguntas e respostas ao vivo. Por conta do tempo mesmo, né? Então, a gente vai deixar na tela de vocês as nossas redes sociais, tem um QR Code para vocês acessarem tanto Facebook, LinkedIn, Instagram, e é por lá que a gente coloca as novidades da Prominente, quais serão os próximos webinars, todas as novidades a gente coloca nas nossas redes sociais. A gente vai deixar também um telefone e um e-mail para contato, para que vocês possam enviar perguntas. Se quiserem falar com alguma pessoa mais técnica, algum vendedor, a gente vai estar pronto para atender vocês. Tá? A gente agradece muito a participação, mas antes de encerrar, eu quero fazer mais um lembrete. A gente vai ativar um botãozinho aí debaixo do vídeo com uma pesquisa de satisfação. Ela é muito importante para a gente entender como que a gente pode melhorar para o próximo webinar. Então, se a qualidade da transmissão foi boa, se a imagem estava legal, o som, e até para entender também se existe algum outro tema que vocês gostariam que a gente falasse aqui para o próximo webinar. Então, sugiram temas que sejam interessantes para vocês também. Muito obrigada pela participação, Obrigado, Alan, e a gente está muito feliz de receber todos vocês. E é isso aí, gente, a gente se vê no próximo ProTalk. Até mais. Até mais.